Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou terapeuta em Ayurveda. Dentro do uma yoga eu participo escrevendo para o blog, né? Tem alguns textos de Ayurveda eu que escrevi, então vocês podem me conhecer um pouquinho melhor lendo esses textos, né? E eu vim aqui para ajudar vocês no desafio, né, do uma yoga sobre o desafio do sobre yoga, né? E aí, acho que a proposta dessa semana é uma alimentação hã, mais saudável, baseado em plantas. Então, eu vim aqui também para explicar um pouco para vocês como a gente pode introduzir, né, esse aspecto dentro da nossa vida. Eh, para o Ayurveda, né, que é um sistema de medicina, a gente entende a primavera como uma estação que ela traz bastante peso, né, então ela tem uma qualidade, né, que é de untuosidade, peso e umidade, que a gente tem que observar isso no nosso corpo para ver como a gente se percebe e sente, né, e trazer coisas que vão aliviar isso, né. Então a própria prática de exercício, ou a prática do movimento já ajuda, mas dentro da questão alimentar, a gente observar também, né, o que que a natureza nos oferece, o que é que ela nos propõe. Então, até antes de a gente falar do o que comer, né, eu acho que é importante aqui ressaltar como a gente come, é tão importante quanto o que a gente come. Então, o como, né, dentro desse aspecto, é a gente preservar o nosso fogo digestivo. Na primavera, por conta dessas características que eu comentei com vocês, essa capacidade digestiva, ela tende a ficar um pouquinho mais lenta, né, mais com certa morosidade, né, então isso traz uma preguiça para algumas pessoas, pode trazer, né, algumas pessoas percebem, né, uma congestão, eh facial, né, aquela dor de cabeça, um peso, né, na cabeça, né, então principalmente para essas pessoas, a gente precisa estar atento com além do que come, como a gente come, né. Então como a gente come vai ajudar a gente preservar o nosso fogo digestivo, a ele ficar com uma capacidade, de transformar todo o alimento que a gente põe para dentro. Então a primeira dica é a gente observar a fome, a gente comer somente quando tiver com fome, né, então a fome ela não vem com vontade de comer doce, uma balinha, um bolinho, a fome é vontade de comer comida, né. E na primavera, porque o fogo digestivo ele tá um pouquinho mais instável, pode ser que de manhã você não sinta tanta fome. Então, se você não sente tanta fome, a gente tem que se alimentar de acordo com essa nossa capacidade. Então, às vezes, de manhã é uma coisa bem pouquinha, e tem muitas pessoas que às vezes é recomendável o próprio jejum, né, e até para deixar para próximo da hora do almoço, né, lá pelas 11, 11h30, meio-dia, quando a fome realmente estiver, com bastante vigor, a gente comer uma comida mais, com uma proporção maior, né, com um prato maior. Eh, e aí vem o jantar, né, o jantar também ele tem que ser leve, né, um pouco não sobrecarregar nosso sistema digestivo à noite, principalmente porque à noite a gente vai usar essa mesma energia, para digerir todas as questões emocionais, os nossos pensamentos, né. Então se a gente come demais à noite, essa energia toda vai ser reservada pra digestão, para essa digestão física, e aí pouca energia para essa outra digestão. E também o nosso corpo ele precisa desse descanso, exatamente para a gente poder produzir todos os hormônios, produzir tudo que a gente precisa, que a gente vai usar no dia seguinte, né. Então, assim, mais importante ainda, tão importante quanto, né, o conteúdo do nosso prato, é como a gente come, né. E aí também, né, trazendo também um paralelo com o que que é a estação da primavera, a primavera ela é um momento de limpeza, né. Tem muitas pessoas que aproveitam, né, falam assim: "Ah, vamos", aqui pelo menos onde eu moro, né, no hemisfério norte, tem ainda um nome para isso, né, que eles falam: "Vamos fazer uma faxina da primavera", que é onde as pessoas elas tiram tudo da casa e vão limpar, fazer uma faxina mais profunda. Isso vem, né, porque todo mundo no inverno fica todo mundo encolhido dentro de casa, né, e aí na primavera se abre tudo, deixa tudo para ventilar. No Brasil, como a gente tem uma temperatura mais amena, a gente já faz meio que isso naturalmente, mas a gente pode pegar esse mesmo conceito e pensar
nessa faxina interna do nosso corpo, né. E aí com essa preservação, né, do alimento, né, de como eu propus, né, para vocês prestar atenção na preservação do fogo digestivo, a gente pensar no que a gente vai pôr dentro do nosso corpo, né. E aí, o que a gente vai pôr dentro do nosso corpo, ajuda, né, na remoção desse excesso de umidade, né, na remoção desse excesso de muco. Então, se a gente prestar atenção na natureza, ela vai oferecer para a gente aquilo que a gente precisa. Então, durante a primavera, você vai notar, né, muito mais alimentos, mais os crucíferos, né, então o brócolis, a couve-flor, os aspargos, né, o brocolini, né, todos esses, da família, né, do repolho, vamos dizer assim, elas são esses crucíferos, né, que eles ajudam nessa remoção desse excesso de água, desse excesso de peso do nosso corpo, né. Então, também tem um aspecto de como a gente cozinha, né, então a gente vai evitar nesse momento de comer tudo cru, né, a gente vai fazer refogado, vai fazer cozido no vapor, vai fazer isso dentro do forno, porque para a gente não sobrecarregar a nossa essa capacidade digestiva que está nesse processo de transição, né, não está tão forte como estava no inverno, então agora a gente, vai preservar, né, esse fogo trazendo uma comida assada, cozida ou refogada, né, pra facilitar essa digestão também. E esse alimento dentro do nosso corpo vai fazer essa faxina, porque ele limpa, né, ele vai, fazendo um arrasto, ele é um faxineiro, porque ele tem um sabor que a gente chama de adstringente. Então ele remove, né, esse excesso de umidade do corpo. E aí isso ajuda, né, a eliminar todo o desconforto que a primavera pode causar para algumas pessoas, né. Em paralelo a isso, a gente pode, complementar esse prato, com as leguminosas, né, então com os feijões. Pra quem tem dificuldade de digerir os feijões, a gente pode, comer os feijões menores. Então os feijões menores a gente inclui aí, né, as lentilhas, o feijão verde, o mung, né, o feijão azul, que são feijões que são mais fáceis de serem cozidos, né, então eles não necessariamente precisam de uma panela de pressão, né, e esses feijões eles, são ricos, altamente ricos em proteína, né, e aí são mais fáceis de serem digeridos. Pra quem tem uma capacidade consegue digerir, os outros feijões, né, então, o preparo deles também é importante, né, então deixar de molho por 12 horas, pra que a gente consiga remover todo o fitato, e cozinhar com algumas especiarias, que isso que é o mais importante, que isso ajuda, né, a gente digerir melhor esses feijões. Então você colocar cominho, colocar a folha de louro, eh, você pode colocar um pouquinho de páprica, um pouquinho de cúrcuma, né, eh, e cozinhar e pôr na panela de pressão para cozinhar esse feijão. Também entra aí o humus, né, o feito do grão de bico, então são todos o feijão ele tem uma característica mais adstringente. O feijão pequenininho, ele tem um sabor adocicado, né, então o feijão azul que, por exemplo, é feito, ele é usado para fazer doce na culinária japonesa. Mas ele tem essa adstringência também, então por ele ter essa combinação do sabor doce e adstringente, ele fica mais fácil de ser digerido. Quando o feijão é um pouquinho maior, ele precisa, né, de uma panela de pressão, ele é mais difícil de ser digerido, ele tem uma capacidade maior de astringência dentro do corpo. Então isso é uma autoobservação que a gente vai fazer, né, que se vocês podem incluir, né, mais um ponto de observação na hora de a gente escolher também os feijões, os tipos de feijões que a gente vai comer, mas é importante a gente ter isso dentro do nosso prato. Outros são os grãos, né, então os grãos integrais, a gente tem vários tipos de arroz, né, então o arroz mais indicado é o arroz vermelho, mas vocês podem comer o basmati, o arroz integral, o arroz negro também, né, então eles são tipos de arroz que você pode, comer. O integral seria, nessa estação, seria mais adequado, né, eh, e o branco deveria ser evitado, exatamente porque ele é mais doce, né, então ele vai promover esse peso dentro do corpo, né, o que é o que a gente não está querendo fazer agora ou está querendo eliminar.
E aí a variedade de legumes, né, então se você deixar ele fizer ele no vapor, ou assado, você ainda preserva uma certa adstringência desse alimento, não deixar muito tempo também, né. E o ideal é a gente evitar de comer ele cru. Agora se você gosta, né, de uma salada ou de um alimento cru, a indicação é sempre comer no final e não no começo, como a gente costuma fazer. Né, dentro da nossa cultura, brasileira, né, e algumas outras também, a gente põe a salada primeiro. Só que a salada, ela é muito fria, né, e de difícil digestão também. Então, quando a gente põe ela primeiro, a gente, derruba, né, essa capacidade digestiva. Aí, na hora que a gente põe um outro alimento, fica muito mais difícil, fica pesado, fica moroso, às vezes pode dar uma indigestão, um desconforto digestivo, né. Em algumas pessoas, pode dar gases, né, então às vezes só o fato de a gente pegar essa salada crua e colocar no final da refeição, ela já ajuda bastante, né. E aí entra o que a gente deve ser evitado, o que deve ser evitado durante a primavera. E aí eu acho que é o que faz parte desse desafio, que é tornar, né, a alimentação mais plant-based, né. Então por que que existe, na primavera, às vezes é importante de observar a remoção de algum da proteína, né, animal, vamos dizer assim. Então a gente vai evitar, por exemplo, leite e derivados, porque o leite e derivados exatamente tem essa característica de peso, é doce, né, é untuoso, né, que são as mesmas características da primavera. É ácido, né, por causa do queijo, né, iogurte. Então, são esse sabor, né, ácido, eh, e doce, né, eles aumentam além de produzir um muco dentro do corpo, né, essa lacidão, esse peso. Então, se a gente remove isso, né, nossa dieta nesse período, o corpo ele fica mais leve e o nosso fogo digestivo ele se fortalece, né. E uma outra coisa que é indicada também, de uma forma geral, a gente, comer menos a carne vermelha, né. Então, assim, a gente pode, fazer isso escalonado, né, mas assim, a carne vermelha, por exemplo, não é indicada a gente comer à noite, então durante o jantar, exatamente porque ela é de difícil digestão, ela é muito pesada, e aí isso pode interferir na qualidade do seu sono, né. Então, pode provocar pesadelo, ou pode provocar uma série de desconforto, né, de você da própria o refluxo, a azia, né, eh, enfim, aquele sono agitado. Então, às vezes, só o fato de a gente remover, né, esse tipo de alimento da noite, isso já faz com que você tenha um sono, muito melhor e muito mais, gostoso, né, mais confortável, para para você, né. Então dentro do Ayurveda a gente tem que acordar bem disposto, né, acordar, com vontade de viver. Quando a gente acorda, né, com aquela dor no corpo, a gente tem que observar, né, o que que a gente comeu, né, no dia anterior, o que que a gente fez, o que que a gente, se comeu muito tarde, comeu demais, né, então aí vamos juntar isso com a quantidade, né. Então a gente vai comer leve e pouco, né, então leve, só às vezes só o fato de remover a proteína animal da noite já torna a sua alimento leve, né. É de fácil digestão, normalmente coisas cozidas, né, coisas assadas, né, então de uma quantidade menor. E comer também num horário, que não vai estar próximo do seu horário de se deitar. Então se você tem costume de deitar às 10, você vai jantar no máximo até 19h30. Pra quem tem essa correria do trabalho, a gente tem que tentar organizar um pouco a agenda para ver o que que é possível, né, a gente prestar atenção nessa quantidade e horário, né. E às vezes organizar um pouco a agenda, às vezes, se você está indo para a faculdade, de às vezes levar mesmo, um lanche, alguma coisa que você possa comer, né, e quando falo lanche, às vezes é uma marmitinha mesmo, que você possa comer antes, né, num horário adequado para você, para que você não chegue à noite, 23h e bate aquele pratão, né, e aí você vai deitar. E aí você vai ter uma série de coisas, desconfortos e pode te prejudicar o próprio desempenho no dia seguinte, né, de você estar com foco, mais lúcida, evita ter dor de cabeça, né, o próprio desconforto menstrual, né, para as mulheres, né.
Então a gente respeitar essa questão noturna, ela é fundamental, né. Então aí temos 2 coisas aí, leite e derivados e a carne, né, pra gente reavaliar aí dentro da nossa dieta, né. Uma outra coisa que a gente pode, acrescentar são as especiarias, né, então as especiarias picantes, elas são bem bacanas, assim, pra gente incluir dentro do alimento, dentro da nosso tempero, né, agora, nessa estação. Né, então pimenta do reino, páprica, gengibre, gengibre pó, isso vai ajudar nessa sua digestão também. Mel, principalmente na verdade o mel cru, né, não o mel processado. O mel cru ele tem uma característica também de estimular o fogo digestivo. O mel cru ele não é só doce, ele também tem essa astringência, então ele ajuda na remoção do muco, né. Eh, e alguns melhores óleos também, né, o óleo de girassol e o azeite, né, ao invés do ghee, que é um pouquinho mais untuoso também para esse momento. Então a gente vai usar um outro óleo mais fácil, né, de ser digerido. E em termos de bebida, né, principalmente no café da manhã, o a gente usa bastante o chá, né, chá das flores, os chás amargos, né, como o Banchá, também ajuda também nesse processo de limpeza dessa faxina interna, né. Eh, então assim, acho que dentro de um aspecto geral, a gente preservar a fome, né, ou preservar, respeitar a fome, respeitar os horários, principalmente o intervalo entre uma refeição e outra, para a gente ter tempo de digerir adequadamente o a com ou completamente, né, aquela refeição. Eh e aí a gente entender o conteúdo desses alimentos, principalmente prestando atenção no que nasce agora. Uma dica, né, para a gente entender o que nasce agora é quando a gente vai no mercado, a gente pode ir sim pelos orgânicos, né, que é uma referência, mas mais do que isso a gente prestar atenção no preço, né. Então o alimento que nasce agora, ele dá em abundância, então ele vai estar num valor muito mais acessível do que um alimento que foi cultivado fora da estação, que teve que ter sido armazenado, ser transportado de uma distância muito longa e você vai pagar essa diferença, né. Então, a gente prestar atenção também no preço, isso ajuda muito a gente escolher um alimento da estação, e aí esse alimento é que vai te trazer saúde. Eu espero que esse vídeo ajude vocês nesse desafio, e uma boa semana para vocês. Até mais.